então, as considerações a Dom Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder hospedar aqui o 7º mutirão. Só queria lembrar, nós temos alguns diferenciais nesse mutirão, que acho importantes e devem ser muito bem aproveitados. Nós estamos no primeiro dia, então ainda tem terça, quarta e quinta, que tem alguns diferenciais. Que aqui nós teremos visitas guiadas a alguns locais de comunicação do Rio de Janeiro, tanto públicos como privados, e tem o pessoal que se inscreveu. Interessante aproveitar também, será um tipo também de oficina, no lugar das oficinas, também essa oportunidade. E também, acho que pela primeira vez, vamos ter a questão acadêmica acontecendo. Teremos aí na terça, quarta e quinta o chamado Comgás, não é? Aqui da PUC, que terão justamente oportunidades de estudantes de área de comunicação passarem seus trabalhos, né, seus aprofundamentos. Isso, Miguel? E tem alguns interessantes, são por temas cada dia, né, são variados, além das oficinas, grupos de trabalhos, etc. E também acho que pela primeira vez também tem uma TV que fará uma oficina também, né? A Rede Vida trouxe seu pessoal para uma oficina também aqui no mutirão. Então são diferenciais que nos ajudam a ver nessa riqueza que é além da parte acadêmica, além dos trabalhos todos. Sei que tem muita gente também perguntando, depois o Miguel vai se encarregar disso, ou mesmo a equipe, a questão de ônibus, número de caminhos para chegar aqui na PUC, só chegar um pouquinho atrasado hoje, por causa da questão do transporte, etc., né? Mas com relação ao tema da imagem da igreja na mídia e, ao mesmo tempo, essas preocupações da comunicação, tanto Dom Cláudio como também agora também Dom Leonardo falaram muito dessa questão da pessoa e do homem que faz encontro com o Cristo, com Deus, e o anuncia e o proclama, que está, evidentemente, na base de toda a nossa comunicação, e é isso que nos salva, sem dúvida nenhuma. O Erlange colocava logo no início a visão de alguém de fora, como que vê essa comunicação. Eu passei 8 anos na Comissão Episcopal, na então Comissão Episcopal para Educação, Cultura, Educação e Comunicação, que agora se dividiu em duas. Então, posso ver os passos dados durante esse tempo. E uma das constatações que estão por baixo daquilo que foi colocado hoje aqui, é que, diferentemente da nossa fama de Igreja Católica, que é tudo centralizado, tudo monolítico, etc., nós somos muito descentralizados. E a comunicação mostra bem claro isso. Cada diocese tem a sua própria organização de comunicação, assim como a própria conferência episcopal também. Cada conferência episcopal tem sua própria organização, com seus regionais. E como lembrava o Erlange, nem sempre tem essa ligação, nem sequer de links uns com os outros. Tá? Isso acontece também com os nossos meios de comunicação. Os meios de comunicação que nós temos, tanto ligados às dioceses, como a congregações religiosas, como a santuários, etc., cada um faz o seu próprio trabalho e nem sempre tem relação nem com a igreja local, nem com o nacional, nem nos links que eu digo, né? E ao mesmo tempo, nem sempre tem um trabalho comum de um trabalho de mídia, digamos como é chamado. Então, nesse aspecto, aquilo que nós somos acusados de sermos centralizados, nós somos também acusados de sermos descentralizados demais. E nós justamente sabemos que isso está acontecendo, e é por isso mesmo que a nossa visão e a nossa presença na sociedade é muito multifacetada e até muitas vezes contraditória, devido às várias linhas e às várias possibilidades de igreja e visões de igreja que vão aparecendo. Assim é que muitas vezes são contradições que existem e que, mais do que acusações de fora, nós temos muito mais acusações de dentro, que nos destrói, como autofagia, do que a acusação de fora, que também existem. Né? Mas se os de fora soubesse como nós temos acusações de dentro, um contra o outro, seria muito pior a nossa imagem na sociedade. Então, é nesse aspecto que eu vejo, né, que existe uma fragilidade de nossa própria maneira institucional. Nós somos assim, enquanto pessoas, enquanto instituições, né, e nós sabemos quantas, às vezes, tem críticas mordazes de grupos contra grupos dentro da própria igreja, que não sabem conviver e ver nisso uma riqueza. Né? Então, nós nunca conseguiremos ter uma imagem, uma presença na sociedade,
se não tivermos uma certa unidade. Não digo uniformidade, que isso não existe, mas uma certa unidade respeitando e valorizando a diversidade. Nós vimos também, por exemplo, o Dom Cláudio dizia ontem, esses dias, os vários trabalhos do Vaticano, como o NewsVar, o Vaticano VAR, a Rádio Vaticano com seu site, nas várias línguas, o Observatório Romano, a Sala Estampa da Santa Sé, ligada à Secretaria de Estado. Na própria estrutura da igreja também, nem sempre tem essa ligação entre todos, como inclusive na própria CNBB também. Uma das dificuldades, por exemplo, que sempre tivemos e que aos poucos se tentou ajeitar, é que nós temos a assessoria de imprensa, que é ligada à presidência da CNBB, e a Comissão Episcopal para a Comunicação, que é o trabalho da pastoral, o trabalho com as pastorais, etc., e que às vezes tem também que ter uma ligação com os meios de comunicação. E nem sempre os meios de comunicação também têm essa ligação entre si. Por isso mesmo, eu creio que aquilo que se constata é que temos, sim, muitos meios, até muito bons, com muitos acessos, no caso da internet, como já foi colocado aqui, na estatística, tanto o acesso no site do Vaticano é o maior do mundo, como também sabemos que aqui no Brasil, da Canção Nova também é o que mais tem acesso aqui no país. Então a gente vê, realmente tem vários tipos de trabalhos e também de presença. E sabemos que somando as audiências das rádios, das televisões, às vezes dos jornais, nem sempre se consegue algo que realmente dê uma presença pública que mostre um pouco a opinião nossa. Normalmente isso não acontece muito, não. Nesse sentido, se nós olharmos aquilo que se fala hoje na comunicação de plano de mídia e plano de comunicações, um plano de comunicação para a Igreja do Brasil, isso não existe enquanto tal. Não seria uma coisa pensada, como que a Igreja vai fazer a comunicação. Isso não é a ação do Espírito Santo que muda e que vai levando as coisas de quando em quando, não saberíamos como resolver muitas questões, muitas situações, não é? Mas não é algo pensado, a não ser o Evangelho, o ter a pessoa católica e cristã por trás de todas as coisas, etc. Mas acho que os tempos hoje, além de deixar a ação do Espírito Santo, supõe também um certo planejamento, que gostaria que esse mutirão, que fala com as mídias sociais, que fala um pouco desses passos novos, pudesse pensar em como fazê-lo, não é? Porque a CNBB nunca conseguiu fazer um trabalho e um plano de mídia nacional, não é? E ao mesmo tempo, não é? Tentamos fazer um diretório da comunicação que deu no documento de estudo 101, que é Comunicação na Vida e Missão da Igreja no Brasil, que é algo que se tentou fazer, que na visão de muita gente seria apenas um diretório para coibir abusos, para não fazer nada de errado, e não como um plano de mídia, de olhar como fazer uma presença maior como igreja na mídia, igreja na sociedade, etc. Não é? Então, esse documento 101, que poderá tornar-se um diretório, ele poderá assumir o lado apenas de um diretório de coibir abusos, de apenas orientar o que pode e o que não pode, ou um diretório de propositivo, de incentivar, de mostrar caminhos, etc. Por isso mesmo, nessa época que agora estamos estudando, está na mão do povo, justamente o documento 101, é para dar sugestões, que tipo de encaminhamentos podemos dar aí para frente, não é?